Olá, muito bom dia. Nesse dia 18 de setembro de 2022. Contra fatos não há argumento hoje. Eu trago para vocês, na verdade, eu vou compartilhar uma situação e que pode ser alguma coisa que alguém já passou ou esteja passando ou nunca passou, mas fique atento, porque isso tem a ver com o seu direito, o direito de consumidor, assim como o meu direito, e assim como a gente vem trazendo os fatos aí, porque o que a gente prioriza é, na verdade, uma vida pautada nos princípios éticos e morais e, obviamente, isso tem a ver com leis, com legislação, com respeito a tudo que diz a ordenança desses, assim dizer, mandamentos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu estou passando por várias situações, como eu venho comentando com vocês, interceptação de correspondência, interceptação, tráfico de pessoas por vezes, porque pessoas querem falar e, na verdade, às vezes são manipuladas, e uma série de situações que vem ocorrendo na minha vida há 10 anos, praticamente. Então, a gente está tentando destrinchar, é uma quadrilha que quer fazer a nossa vida de moeda de troca e já extrapolou esse tempo. E eu quero dizer aqui sobre exatamente umas questões que vêm ocorrendo nessa perspectiva. Por exemplo, esse telefone que eu falo com você, eu comprei esse telefone no Magazine Luiza, lá em Brasília, no Conjunto Nacional. Foi uma das últimas compras que eu fiz em 2021 e depois eu viajei aqui para Rio de Janeiro e estou aqui em Araruama. Por quê? Porque eu vim aqui resolver questões políticas e não ia me demorar, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, por causa da pandemia, por causa de algumas situações e que com certeza está nesse milindre do tráfico de influência, eu não consegui retornar a Brasília, não é? E o que acontece? Eu comprei este telefone, tá vendo? Telefone Motorola E6, tá vendo aqui? Eu comprei no Magazine Luiza e esse telefone tá trazendo muitos problemas, porque chegou aqui, eu tenho um problema muito sério com pessoas que invadiram a minha comunicação desde 2014, é por isso que eu vivo isso. E a gente tem boletins de ocorrência e a gente não sabe por que a polícia ainda não conseguiu destrinchar essa quadrilha. A gente tem um palpite, mas a gente vai deixar isso para depois. Então, o que acontece? A gente chegou aqui com esse telefone maravilhoso e tal, só que as pessoas que estão nesse tráfico de influência, que querem, por vezes, segregar os meus contratos e, na verdade, fazer com que a minha vida não consiga ter mais abertura, eles fizeram atentados contra a minha vida, vários. E o que acontece? Um deles, eu fui praticamente colidida com uma bicicleta, só que a bicicleta veio na minha direção quando eu estava atravessando a pista e aquilo foi uma coisa enviada. Assim como vários carros a gente percebe, eu tenho várias fotos, várias coisas, que os carros, na verdade, nem é mão deles e eles, na verdade, insurgem no caminho para causar um acidente, para causar uma coisa. E graças à diligência minha e graças a Deus, eu ainda estou intacta, mas houve esse acidente com a bicicleta, eu realmente caí no chão naquele dia, na pista, e o que aconteceu? Aconteceu que o telefone, esse telefone que eu vos falo, caiu com a parte frontal no chão, na pista. E aí o que aconteceu? Espatifou, na verdade trincou a parte frontal. E eu tive que, obviamente, um conserto, não é? E nesse conserto começou a acontecer muitas coisas. O cara que tentou consertar esse aparelho, houve uma situação que eu não vou me estender aqui, que isso está até num processo judicial, que ele, na verdade, eu dei o telefone na mão dele funcionando para consertar, e ele consertou, mas depois ele não aceitou o tipo de modalidade que eu ia pagar, sendo que eu já tinha colocado para ele tinha aceitado, então por isso que eu pedi ele para fazer o serviço, só que depois que ele fez o serviço, ele não quis receber daquele jeito. Então ele quebrou o telefone, literalmente. O telefone foi para a mão dele meio que funcionando, mas voltou para a minha mão sem funcionar. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, uma pessoa que está no meu calcanhar e que segregou os meus contatos e que é essa pessoa principal desse crime que eu estou vivendo há 10 anos, estava querendo obter o sistema do meu telefone. Então, ela que providenciou esse atentado, também uma das pessoas. Então, ela foi juntamente a essa loja, no tempo que eu ia consertar o telefone, e deve ter feito algum conchavo com o cara, eu não sei o que eles fizeram lá, mas esse sistema meu foi clonado para esse telefone dessa menina. Que possivelmente é uma mesma menina que mora por aqui por baixo, alguma situação aqui, que vem aqui em casa, que eu canso de dizer o nome dela aí,
não é? Para vocês, que elas realmente se insurgem na minha vida em lá estrito senso. Falei dela lá na polícia outro dia em Cabo Frio e eles sabem muito bem quem é. Então, o que acontece? Possivelmente inseriu o meu sistema nesse telefone dela. E tem uma outra coisa que eu estou pensando agora que pode ter acontecido desde Brasília. Em Brasília, quando eu comprei esse telefone, eu tenho um chip que ele está em processo judicial pelo fato do defeito do chip. O chip parou de funcionar sem mais nem menos. É um chip área 22, só que quando eu fui para Brasília, ele ainda funcionava. E aí lá ele deu problema e eu tentei então resolver o problema. Eu tentei resolver aqui antes de viajar e não consegui. E aí tentei resolver em Brasília eu ganhei um chip. A mulher falou, vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente trocar um chip e vou colocar o mesmo número, ele vai funcionar. Tudo bem, então faz essa gentileza. A menina fez, inclusive, na TIM do Conjunto Nacional mesmo. O chip funcionou uma semana e depois voltou a dar defeito e não consegui mais abrir o chip. O chip está comigo, só que eu acredito que nessa troca de chip, eu não sei se a mulher ficou com o chip que era meu. Mas de toda sorte, mesmo que ela tenha ficado com aquele chip, ela me devolveu o chip com o mesmo número, o que significa que aquele número não funcionava e vai funcionar nesse. Então não dá direito a ela de possuir o chip continua sendo meu. Então o que acontece? Eu tive que abrir um processo judicial na TIM contra isso. O processo foi aberto aqui. E o processo até agora não foi pago, está numa situação muito complicada. E o que acontece? Eu percebo que quando eu comprei esse telefone, eles tinham um sistema de comodata com a TIM. Você comprava o telefone com a internet embutida, né? Um plano de internet. Eu não quis comprar com isso, porque eu ia fazer o plano de internet, que na época era Oi. Eu já tinha um plano na minha internet, no meu celular, que era o J-Mini Book. É aquele que você pega um telefone, um computador com alguns arquivos e você vende para os clientes aquilo. Então o que acontece? Eles vendem os meus arquivos todos nessa modalidade e-book, só que eu não dou ciência para isso, eu não dei autorização para isso. Então eles violam os meus conteúdos. Por exemplo, eu estou cheio de projetos políticos, estou cheio de projetos que eu crio e na verdade são coisas do meu aparelho celular pessoal meu. E isso eu não estou vendendo como uma modalidade e-book que pode ser espalhado para qualquer pessoa. Porque eles pegam isso e eles pegam os meus discursos, eu tenho comentários, que muitas vezes as pessoas chegam nesses lugares, é por isso que eu digo que eles representam, criam um crime de imagem e voz, porque eles pegam os meus discursos e é por isso que eles alavancam na frente. Isso acontece desde quando eu entrei na internet. E por isso que eu estou requerendo uma causa posteriormente a essa de quase 400 mil, que é de todos os dados meus. Eles vendem um computador e-book com todos os meus compêndios, sendo que eu não autorizei e eu não ganho nem nada por isso. E eu estou segregada há quase 10 anos, precisando estar na política. Então, ou seja, a última modalidade desse crime talvez seja nessa instância da Magazine Luiza, porque eles venderam esse sistema pareado. Talvez muitos dados meus ali, as pessoas quando compram esse sistema da internet, compram alguma coisa que obviamente sabem que é meu, mas se a TIM está vendendo e se a Magazine Luiza está vendendo com esse sistema, é sinal que está tudo certo. Só que não está tudo certo para mim, porque eu não vendi os dados. Então tem coisas que eu crio da minha cabeça, eu sou criadora, e é uma coisa que é para ficar no meu telefone que eu posso vender depois para outras pessoas, mas eu vendo particular, eu não vendo nesse sistema. Então o que acontece? A parceria que eu quero fazer com a TIM, que eu falei, olha, eu preciso do dinheiro da causa, porque eu até quero fazer uma parceria com a TIM, mas eu vou ter que sentar com a TIM e vou ter que ver o que é que eles expõem meu lá e o que é que eu quero que seja exposto. O que é que eu posso vender nesse sistema e-book? Por quê? Porque eu estou reivindicando um cargo político junto ao Ministério Público. De tempos que eu já deveria estar na política. Do acordo que foi feito para me trazer a morte jurídica. Exatamente por essa razão que eles acham que podem vender uma coisa, porque a pessoa não pode reivindicar, porque a pessoa praticamente não vai poder insurgir por causa dessa situação. E eu provo que eu estou insurgindo nessa situação. Por quê? Porque eu não dei ciência para isso. E é legítimo o meu cargo político justamente por isso. Porque muitas dessas pessoas que estão na política conseguiram os meus dados por causa desse sistema de e-book, sem que eu nunca dei voto de ciência e autorização para o uso. Isso acontece desde quando eu tenho vida acadêmica, que faz, muito tempo. Desde a Vivo, a Oi, todos eles insurgiram com isso. Então eu só estou pedindo encarecidamente
com esse vídeo que, na verdade, eu consiga reaver um direito que eu tenho, que é para eu estar logicamente na política. Eu vou entrar pela modalidade de deputada estadual, deputada federal, na vacância. Tenho várias vacâncias, mas eu estou solicitando a vacância da Flor de Lis, porque ela, inclusive, com esse sistema, clonou, usou, fez tudo o que deveria fazer, como muitos deles fizeram da bancada evangélica, utilizando os meus dados. Porque eu, na verdade, tenho muitas situações que versam sobre dados, inclusive, se assim a gente pode dizer, religiosos, de pesquisa. Muitas coisas eu tenho dados diversos. E eu sei que a bancada evangélica utilizou todos para eleger os seus. E essa vacância eu estou reivindicando. Só que conforme esses dados estão sendo explorados nessa modalidade e-book, cada vez fica mais difícil, porque eles pegam, vamos supor, agora mesmo eu criei vários projetos, tenho mais de 10 projetos, desde quando eu cheguei aqui, em Região dos Lagos. Isso tudo, nessa modalidade, já foi explanado por aí. Só que o que eles não sabem é que eu mesmo já protocolei em várias prefeituras. Ou já sabem. Já também falei em Brasília. Então essas pessoas que pegam isso achando que vai ser muito fácil implementar, não vai, porque isso tem autoria. E aqui eu já estou mediante mão falando, essa autoria é minha e ninguém pode utilizar. E nem parear uma ideia. Então o que acontece agora é o seguinte, eu fui prejudicada com o cartão Carrefour, fiquei prejudicada de pagar 3 ou 4 prestações deste telefone, e quando eu fiz essa compra, todo mundo que faz a compra tem um cadastro, certo? E eu poderia ter um cartão da Magazine Luiza naquele mesmo momento. Mas eu, naquele momento, eu não quis solicitar o cartão. Porque eu sabia que esse negócio de muito cadastro ele é muito ruim também. Não gosto muito disso. Para quem estava vivendo uma história como eu estava vivendo, eu achei não pertinente. Então eu não quis. Só que eles fizeram uma sacanagem muito grande no meu cartão Carrefour. Eles incidiram a empresa que cria as faturas e infringiu muitos juros na minha fatura. E eu fiquei, justamente eles fizeram isso para me prejuizar mesmo. E o que acontece? Eu devi, eu estou atualmente com um débito, acho que de 3 parcelas aí. Então o que acontece? Eu estou reivindicando o meu cartão da Magazine Luiza. Por quê? Porque eu tenho como pagar essa dívida, pagar um cartão para depois pagar outro cartão. Porque eu tenho direitos a receber pecúnia e, na verdade, verbas judiciais, justamente por causa dessa questão do chip da TIM e entre 2 processos que eu tenho. Então, eu teria como pagar. Só que sabe o que aconteceu? Conforme eu não quis solicitar o cartão na compra, quando eu cheguei aqui em Região dos Lagos, eu fui pessoalmente numa loja aqui e também fiz online. Uma pessoa que mora aqui embaixo, chamada Simone, entre outras pessoas, parece que fez impediu, porque eles têm essa situação, porque eles trabalham nisso daí. Trabalham às vezes online e eles impedem as pessoas. A gente pede o cadastro e eles vão impedindo. Então o que aconteceu? A Magazine Luiza tem que liberar o meu cartão, porque é direito meu, eu sou cliente já daí. Entendeu? Eu já paguei mais de 6 parcelas desse telefone. Então, ou seja, eu preciso pegar o cartão aqui nessa loja, porque eu estou com um problema de interceptação de correspondência. Quando a correspondência vem para cá, uma dessas pessoas que moram embaixo intercepta, até mesmo minha mãe aqui intercepta. Ou prejudica da maneira com que eu preciso pegar e chegar o cartão às minhas mãos. Por quê? Porque eu preciso saldar eu quero ir aí pessoalmente. Preciso ir aí pessoalmente em Brasília, que eu tenho muitas coisas a resolver aí, só que eu estou prejudicada. Então eu preciso que o Magazine Luiza, que esteja ouvindo isso, eu fui muito bem recebida aí, eu não tenho nada contra a loja, eu imagino que eles não estão sabendo do que eu estou vivendo, um verdadeiro inferno por causa desse negócio, desse sistema clonado aí talvez. E o que acontece? A gente precisa resolver isso. Então eu solicito a vocês que enviem esse cartão para mim, ou que ligue para essa loja daqui de Araruama e faça com que eles produzam um cartão e que eu pegue lá imediatamente, para que eu possa então saldar o que eu preciso, até que essa pecúnia judicial, essa promissória que eu tenha de outras situações seja resolvida, porque eu tenho realmente dinheiro, verbas indenizatórias, que eles estão impedindo que eu receba, porque eles já tentaram inverter o processo, porque eles estão querendo ser dono de uma coisa que eles não são. O chip é meu, os dados que a TIM faz isso é meu, e eles nunca me pediram autorização. E tem gente de outro lado
achando que eles são donos disso. Então eles insurgiram na causa para que eu não recebesse. Mas eu sou dona de tudo e eu quero fazer parceria com a TIM. Mas eu quero ver o conteúdo que eles estão explorando meu, para saber até onde isso não me prejudica, porque eu preciso de ter os meus dados completamente protegidos, porque eu estou concorrendo, na verdade não, eu estou aguardando o processo judicial que vai tirar a vaga da Flor de Lis para que a vacância possa ser minha. Ou se eles acharem outra vaga de imediato para eu entrar, inclusive até no Senado. Então o que eles estão cometendo é uma situação que só está procrastinando essa situação ser resolvida. Quando a minha situação for resolvida, vai ser resolvido um monte de situações. E quanto mais eles fazem isso, mais eles se prejudicam. Então eu quero que a Magazine Luiza esteja observando isso que eu falei, esteja observando a minha postura, observando o meu Facebook, sabendo que realmente disso que eu falo, eu tenho processo no Ministério Público, tenho solicitado que as pessoas insurjam com isso, ajudando no seu dever cível a fazer ali as suas denúncias e a revalidar a minha petição, porque de fato eu na verdade já era para estar em Brasília, fomentando vários projetos políticos em Brasília junto a Ibanez Rocha. Ele sabe que eu tenho um projeto grandioso aí, todo mundo sabe que eu já coloquei no status do Facebook, e tem entre outros projetos. Então o que acontece? Isso está me impedindo, porque as pessoas que não querem isso, que na verdade querem roubar essa personalidade, roubar essas coisas, estão insurgindo nessa modalidade. Então eu peço à Magazine Luiza que revalide esse meu cartão e que conceda esse meu cartão para que a gente possa saldar essa dívida e que a gente possa então prosperar nesse processo. É o que eu venho dizer nessa manhã de domingo, pedindo encarecidamente para a gente acabar com essa situação, porque são pessoas que jamais deveriam estar nesse interface. E esse telefone, ele realmente é meu. Eu sou a professora Cíntia Valéria Pereira da Silva Aguirre. Você pode estar observando o cadastro, pode estar analisando os pormenores, a situação, a historicidade que tenho, e tudo isso é verídico. E eu então só peço, revalide o meu cartão e autorize eu pegar esse cartão aqui na loja de Araruama. Por gentileza, porque para mim é mais próximo, porque por correio eu estou sendo interceptada. Até as minhas visitas estão sendo interceptadas para a casa da frente. Então é um crime que eu já tenho comentado aqui, porque eu não tenho papa na língua, porque eu não tenho rabo preso. Eu trabalho por cidadão de bem. Eu sou cidadã de bem. Então a política que eu faço ela é limpa, é uma política branca. Então por isso que eu peço isso. Por gentileza, autorize isso, porque você não está no seu direito de bloquear a minha vida. Por quê? Porque eu sou cliente. Eu não vou ser cliente, eu não estou pedindo a sua autorização. Você já me autorizou quando eu comprei aí. Sabe como que eu comprei esse telefone? Eu paguei uma parcela em dinheiro espécie. O que me deu a concessão de ter um cartão como esse. Mas eu, no momento, eu que recusei. E agora eu estou pedindo. Então você não vai ter que abrir uma solicitação. Você vai conceder a solicitação que eu já tinha. Então eu peço, por gentileza, reveja isso e conceda o meu cartão aqui. Por favor, tá bom? Para que a gente possa saldar essa dívida o quanto antes e a gente possa então fazer uma parceria. Eu, você e a TIM, com aquilo que é eloquente. E assim não me prejudicando também do meu cargo à Câmara dos Deputados e posteriormente ou diretamente ao Senado. Tá bom? Professora Cíntia Valéria Pereira da Silva Aguirre, tenha um bom dia. Magazine Luiza, equipe Magazine Luiza e entre outros mais os consumidores que estão me ouvindo e que também por vezes já passaram por isso ou que não passaram, mas fique atento para que vocês tenham os seus direitos validados pela lei do direito do consumidor.